Olá, meus amores! Bora começar mais uma Hora do Café com Marilene Esperança. E o nosso convidado de hoje é o psicólogo Lauro Pontes, querido, um amigo incansável aí nessa nossa caminhada da cannabis medicinal. E hoje nós vamos falar sobre a importância da saúde mental e como o tratamento com a cannabis pode ser um grande aliado nesse processo. Obrigada, Lauro. Imagina. Muito obrigada por aceitar participar desse momento com a gente. Fico muito feliz em estar junto com você mais uma vez. Obrigado pelo convite. Muito bom. Bom, eu queria primeiramente agradecer, né, pela sua participação, agradecer mais uma vez os nossos parceiros aí da AUX Digital, que está sempre presente nessa nossa caminhada aí, na nossa Hora do Café. E para começar, a gente está falando sobre saúde mental, que é um tema tão importante e que hoje faz parte, acho que, de toda a população, né? Por mais que alguns ainda não acreditem. A gente, durante a semana, aí, a gente abriu umas caixinhas de perguntas e aí algumas pessoas enviaram umas perguntinhas que eu vou fazer para vocês. Você fica à vontade para nos responder. Maneiro. Bom, Lauro, como que a saúde mental é impactada por diferentes aspectos da vida cotidiana? Isso tá. Então, eu acredito que a nossa vida cotidiana ela seja bastante adoecedora, né? A gente vive numa realidade muito difícil na sua grande maioria, para a grande maioria das pessoas. Mesmo aquelas que são mais abastadas, elas têm a realidade de estar numa cidade que tem um grau de violência acima do normal, um trânsito mal configurado, uma rede de saúde, uma rede de educação muito falha. Então isso já vai alterando, né, as nossas condições emocionais, nossa forma de viver o nosso dia a dia, gerando muito estresse, gerando muito desequilíbrio dentro do nosso organismo, né, e fazendo com que toda noite a gente esteja já numa carga de desgaste mesmo, né, emocional e físico, né, que vão fazer com que a gente em alguma hora a corda roa, né, e a gente apareça aí com algum tipo de problema que pode ser da ordem do físico, muitas vezes, né, uma gastrite, uma dor que você não tinha numa determinada articulação, e pode ser também uma questão emocional, né, você está tendo explosões de raiva, você está tendo desequilíbrios de choro descontrolado, ou muito cansaço, uma certa depressão, né, existe uma questão atual sobre essa geração, né, dos milênios, né, da galera que nasceu de 2000 para cá, quer dizer, a geração Z, na verdade, que é uma geração que parece meio depressiva de alguma maneira em geral, né? E por quê? Porque eles são muito acessíveis à informação, uma geração que tem informação acessível desde muito cedo. Então o grau de senso de realidade que eles têm é muito maior que o nosso, de quando a gente era da idade deles, entende? E ver que o mundo é duro, né? A gente hoje passa por situações onde você não sabe de uma guerra acontecendo. Você vivencia em primeira pessoa uma bomba explodindo nessa câmera que está te mostrando. Qual o impacto disso na tua psique? Qual o impacto disso na tua construção emocional? Né? De você estar por tela vivenciando uma cena de violência extrema de uma realidade de uma guerra e não sabendo que aquela guerra está acontecendo em outro país. Né? A ideia do Brasil ser um país que não se envolve em conflitos, né, acaba as fronteiras, porque todo mundo tem acesso ao conflito. Você está vendo um jornal na televisão, aparece uma imagem de uma bomba, de um corpo estourado, de uma escola bombardeada, de escombros. Como é que isso impacta na gente? Né? Então, talvez até por isso as pessoas tenham superficializado demais as relações, porque mergulhar dói. Né? Então a gente escolhe as nossas batalhas, e todas as batalhas ao mesmo tempo, como a internet oferece, não dá para você viver, né? Então a gente acaba superficializando as coisas. E por uma questão de sobrevivência, mas ainda assim a gente está afetado, né? E a gente está falando aqui de algo crônico, né? Não é algo que aconteça um dia só. Todos os dias que a gente vive, todos os 365 dias de cada ano, né? É duro. A gente acorda de manhã com medo do trânsito, com medo da violência, com medos, né? E a imprensa e toda a linguagem vai oferecendo ainda manutenção nesses medos. Né? E existem umas sensações sociais. E isso é adoecedor. Né? Por isso que eu gosto do conceito do Pierre-Ville, que ele fala sobre a normose, né? Que é a normalidade patologizante, a normalidade patológica. Basta existir para você estar adoecendo.
né? Porque a comida que você come é cheia de agrotóxico, ela é mal condicionada, ela vem de animais estressados, são coisas processadas, hiperprocessadas, cheia de aditivos químicos, numa água que não tem uma qualidade, dentro de uma água oferecida pelo sistema de saúde, de água da cidade, um ar poluído pela poluição. As questões diárias da vida já são suficientes, né, para adoecer uma pessoa, né? Você olha para o Google, tem 3 km 40 minutos. Tem alguma coisa errada nessa conta, né? 3 minutos, 40 minutos, você quase consegue andar os 3 quilômetros. Uhum. Então, né, tem alguma coisa errada. Você fica dentro de um carro, trancado, às vezes sem ar-condicionado, no estresse, buzina, barulho. No final do dia você está estressado, você está acabado, né? E aí também vale a pena comentar uma coisa que é da saúde, né? Como um todo, a gente trabalha com saúde integral. Teus níveis de vitaminas e aminoácidos essenciais de vida descem junto com esse estresse, né? Você está repondo isso direito? Não está. Duvido que esteja, porque no final do dia, tanto estresse gera uma necessidade de conforto, né? A nossa anandamida vai ao nível lá do pé, né? De noite, de tanto estresse que você passou durante o dia. Então o que você quer? Você quer recompensa. Você quer carinho, você quer atenção, você quer um banho quente, você quer uma comida gostosa, para poder compensar esse dia difícil e aí a tua anandamida subir novamente, né? Normalmente a gente se faz isso cronicamente adoece, porque você vai desequilibrar teu organismo, e não fazendo você também adoece, porque você não está recebendo aquilo para dar uma contrabalançada na dureza da vida. Uhum. Então você adoece de qualquer forma. A realidade adoece. Resumindo, respondendo a pergunta, sim, né? A realidade infelizmente, adoece. né? E essa a nossa essa é a realidade. E o grande aliado de melhorar isso, sem dúvida nenhuma, é a maconha. Porque tanto o CBD quanto o THC são as respostas endócrinas, são as respostas endógenas que o nosso corpo produz para contrabalançar o sistema de estresse. A quantidade de glicocorticoide que a gente está no corpo circulante em função de um dia estressante precisa receber o contraponto de um sistema endocannabinoide, que vai responder com o 2-AG e anandamida. Se o estresse é crônico, isso aqui está baixo crônico também. Então você precisa repor. É o que eu costumo dizer, eu estava até conversando com você off. Para mim, o CBD tem que começar a ser considerado como um suplemento alimentar mesmo, porque nos Estados Unidos ele é assim no papel, né? Lá essas coisas tudo é suplemento. Então aqui também tem que ser suplemento, igual vitamina C é suplemento, igual ômega 3 é suplemento. Aliás, o CBD e o ômega eles são primos, né? São gorduras, etc. Então, por que não? Por que você não ter uma dose estudada, aí precisa de pesquisa, precisa de investimento, mas que a gente saiba que você possa vender CBD em cápsula na farmácia de 5 miligramas? Quem é que vai se intoxicar com tomar 10 comprimidos para chegar a 50, que é a dose que eu uso diária? Eu uso 50 miligramas de CBD de manhã e de noite, em goma. Nunca estive tão bem, né? Isso sou eu. Cada um vai ter sua dose. Sim. O fato é que eu combato esse meu estresse, que eu tô no mesmo mundo que todo mundo, ou seja, eu passo pelas mesmas coisas. Então como é que eu vou combater esse meu estresse? Repondo vitamina B12, repondo D3, repondo vitamina C, repondo. Né? Quando se fala de saúde mental, como você mesmo estava dizendo, a pessoa acaba adoecendo, né? Sim, então, esses nutrientes isso você adoece. traz outros problemas, né? Então, quais as doenças você acredita que... outros tipos de doença que estão mais ligadas à saúde mental? Depressão, o nosso mal, né, desse novo século. Todos os quadros do processo depressivo e tudo aquilo que afeta o equilíbrio emocional, ou seja, as nossas carências. Então, doenças como bipolaridade, borderline, transtorno de ansiedade generalizada, e as coisas que são orgânicas, né, como o TEA, né, do autismo e do TDAH, formam aí uma rede de realidade, né? É o que a gente tem para hoje aí na realidade, que é um excesso de casos de depressão, de pessoas tristes, deprimidas, com dificuldade de tocar a própria vida, né? E aí, se você olhar o exame de sangue dessas pessoas, você vai ver que muitas das vitaminas dela estão muito baixas. Porque a depressão, na verdade, ela é o desgaste excessivo, crônico, estressante da vida normal, né? Ninguém nasce depressivo, você fica depressivo, porque você desgasta o pedaço que você não podia desgastar até o final. Aí você chega na exaustão. Essa exaustão faz com que você não tenha mais energia vital, né? Para poder se locomover, para ter vontade. A depressão é a ausência da vontade, é a ausência do desejo. Vai puxando a outra, né? E uma coisa puxa a outra.
e te leva te leva ao fundo, né? A depressão pode ser muito, muito mortal, inclusive. Infelizmente, as pessoas ainda não conseguem enxergar a depressão como deveria, né? O quanto que ela é séria, o quanto que ela é perigosa. Como que ela leva ao suicídio. Exato, o risco real que existe. Infelizmente, a gente ainda escuta de muitas pessoas achar que é frescura, né? Que, levanta daí. Você não precisa passar por isso. Não há tônus como muscular. se a pessoa quisesse estar naquela situação, né? Eu dou exemplo para essas pessoas que todo mundo, eu acho que já ficou gripado, bem gripado. Aquela coisa que você tá arriado e não consegue levantar da cama, né? Pela gripe, o nariz entupido. A sensação da depressão muscular no corpo, ela é parecida com aquela sensação muscular sem o nariz entupido. Você não tem força. Não adianta pedir para a pessoa levantar. Ela não tem força. E ali ela precisa ser resetada. Hoje em dia a gente entende que quadros assim vão fazer um ótimo uso de microdoses de cogumelo. A gente tem que usar os psicodélicos como ferramentas para depressão. Você tem muitos estudos hoje já mostrando. E é muito bom. Ketamina pode ser usado também. Claro, CBD, THC, né? E um bom reforço nutritivo ao intestino que está muito debilitado, ou seja, a serotonina dessa pessoa está muito baixa, né? A depressão a gente sabe, tanto que o antidepressivo é inibidor seletivo de serotonina, ou seja, o antidepressivo atua direto onde falta, que é a serotonina. Então a gente precisa melhorar a fábrica dessa serotonina, que é o intestino, e isso vai retornando essa vida, essa energia vital, que a gente, né, pode chamar assim, que está faltando nessa pessoa com depressão. E o resto vai acontecendo, quer dizer, a pessoa vai se sentindo melhor, ela vai se sentindo motivada, ela vai fazendo terapia, que é fundamental, né? Sempre o processo terapêutico tem que acompanhar, porque isso mexe com quem a pessoa é no seu âmago, né? Naquela coisa mais profunda da subjetividade daquela pessoa. Então, eu acho que é esse o caminho. Sim. Você acredita que ainda exista muitos desafios, que ainda é muito difícil para um paciente com problemas de saúde mental conseguir um tratamento hoje? Com cannabis, se ele for pobre, ele não vai conseguir, né? Essa que é a realidade. Ele vai depender de muitos fatores da rede que ele está inserido para poder fazer chegar o óleo até ele, pra né? ter esse acesso, Pra ter né? o acesso, porque normalmente não tem, né? Se a gente pegar o número de pessoas que têm acesso ao óleo versus o tamanho da população que precisa, não dá, né? Não dá nem para começar a conversar, assim, é muita coisa. Infelizmente, né? Ainda a gente fala muito de acesso, mas ainda está longe disso ser para todos, né? E essa pessoa vai acabar sendo mal medicada, vai acabar consumindo outras coisas, que vai acabar com outras doenças comórbicas, né? Do próprio quadro depressivo, ou do quadro de ansiedade também. Quer dizer, você vê muita gente ansiosa com problemas de sobrepeso tóxico, né? Ou seja, um sobrepeso danoso, com colesterol alto, com um monte de problemas de saúde associados, né? Princípio de diabetes e tudo mais, porque o estresse leva a isso, né? É aquele mito de achar que o diabético é gordo, não é? O cara pode ser magro e tá com colesterol lá nas alturas, porque o nível de estresse dele é lá nas alturas. E ele não toma um ômega para poder contrabalançar isso. Eu fico falando dessas suplementações porque, assim, é uma balança diferente, sabe? Aquela que de um lado você bota o peso, do lado você bota o peixe. Aqui é o sistema endocannabinoide, aqui é o estresse. Se você não regular isso para ficar flutuando pouquinho, você vai adoecer. A gente vive assim, ó. Altos e baixos. Altos e baixos demais, todo. Entendeu? Então não tem um influencia muito no outro. Não tem corpo, né, que aguente. Se você tem 20 anos, teu corpo aguenta. Teu corpo aguenta beber a noite inteira e trabalhar no dia seguinte, com 20 anos. Vai Faça hoje isso com 40, né? Exatamente. Não fazendo já tá um problema. Né? Imagina se fizer. A última vez que eu fiquei bêbado assim, eu levei uns 3 dias pra me recuperar, né? Assim, tomando vitamina. Então, assim... A gente até pensa, né? 1, 2, 3 vezes antes de cometer a loucura. Tá bom, hoje eu estava conversando com uma redução amiga, de danos. E aí ela falando sobre um bloco que ela vai amanhã de carnaval e tal. Aí eu escutei assim, fiquei em silêncio. Daqui a pouco eu falei para ela: nossa, eu tô ficando velha mesmo. Ela falou: por quê? Eu falei: você falou no bloco e eu pensei assim, pô, vai chover, não tem lugar para sentar. E na hora de vir embora, é muita gente, eu vou ficar cansada, eu vou passar mal, eu vou ficar com ressaca. Nossa, isso aí já é o corpo dizendo tudo que você vai sentir depois, né? Então, isso aí. A memória. A memória, já é sinal que já não tá fácil. Já né? é um grande fato. Mas é justamente assim, talvez se a gente vivesse num mundo menos estressante, a gente tivesse mais energia. Uhum. Porque
a conta é muito parecida com a bateria do celular, assim, né? Se você tira da tomada com 100% e quase não usa o celular, de noite tá com 80, 70. Agora, se passou o dia inteiro vendo vídeo no YouTube, tá com 10. A vida é isso. Se você gastar, e o sistema que a gente está inserido, né, de produção capitalista, ele é extremamente danoso nesse sentido, né, porque ele acaba trazendo para a pessoa uma forma de detoná-la a longo prazo. Porque eu pego um garoto de 17 anos, 18 anos, e boto ele para trabalhar no McDonald's, naquela rede, daquela forma, né, agressiva, nessas redes. Eu tenho um trabalho de consultório com pessoas que eu atendi jovens, trabalhadores de shopping. Tem um problema de saúde terrível em shopping center. E ninguém fala, porque ali é todo mundo jovenzinho que vai só dando conta, mas já tem excesso de Rivotril sendo usado. Porque a galera não aguenta a pressão. Você trabalha de quarta a outra sexta e folga na outra segunda. Você trabalha 2 finais de semana seguidos. Cadê teu descanso? Aí você sai do shopping 11 horas da noite, para no ponto de ônibus que vai demorar porque o sistema de transporte não funciona, e você tá lá, um cara vendendo uma latinha de cerveja. Pô, é uma delícia você tomar um álcool quando você tá estressado. O álcool tira o estresse. Não é culpa do álcool. Ele tá fazendo o papel dele. A vida é que tem estresse demais. Então aí você vai botar álcool demais. Exatamente. Olha a balança. Só que o álcool danifica. Né? Então o que a gente faz? A métrica 01 do estresse é: para se livrar do estresse, se afaste do agente estressor. Dá para se afastar do agente estressor? Eu posso largar meu trabalho? Não posso. Não dá. Tem que sobreviver. As pessoas às vezes trabalham no shopping para pagar comida. Se você larga o trabalho, você arruma um outro estresse. Vai ser as contas para pagar. Exatamente. E aquela tua vaga que é terrível, que nunca deveria existir, já tá com fila para ocupar porque a carência de lugar é muito maior. Ou seja, estresse da vida de poder sobreviver. Né? E se você desce mais ainda a camada social, você vai para aquela pessoa que tá comendo agora e pensando assim: eu vou ter que arrumar um jeito de poder ter dinheiro para poder comer de noite. Porque a insegurança alimentar, ela é uma forma... eu falo isso para meus alunos, assim: se ponha na ideia de você ir dormir sem saber se você vai comer no dia seguinte. Porque ninguém aqui, numa sala de aula, né, onde eu dou aula, não tem café em casa, não tem um pãozinho para comer no dia seguinte. Vocês têm, todo mundo aqui tem. Vocês pagam faculdade particular, vocês não passam fome. Né? A primeira coisa que você vai fazer é sair da faculdade. Você vai deixar de comer ou você vai... Né? Então tá sobrando, e não é sobra, porque aí é aquela visão dos privilégios. Como a gente não tem, quem tem é privilegiado. Né? Ou seja, se a gente não tem um sistema de saúde público decente, quem tem um sistema de saúde particular decente é um privilegiado. Quem pode pagar 5 mil reais num plano top de uma dessas operadoras, para não falar o nome de nenhuma, né, é um privilegiado. Ele tem acesso aos melhores médicos, ele tem acesso aos melhores exames, ele tem acesso a hospitais que parecem hotéis de 5 estrelas. Né? Mas esse público menor, mais pobre, não tem. E ele é a base da pirâmide. Que é a grande maioria, né? Exatamente, ele é a base da pirâmide. Então a grande maioria sofre, ou seja, por isso que a gente diz que a realidade é patológica, patologizante. Entendeu? Não há como você ser são mentalmente falando, inclusive, fisicamente, né, também, numa sociedade que funciona desse jeito. Entende? A gente tem que forçar a barra, quer dizer, eu tenho que tomar mais suplementos e tenho que fazer mais terapia e tenho que fazer mais exercício para aliviar o estresse no físico, para poder gerar a endorfina e a anandamida, e tenho que fazer yoga, e eu tenho que estar de boa, porque eu também tenho que dar atenção à minha parceira ou meu parceiro, e ele também está passando pela mesma coisa. E aí, se você tem filho, você ainda tem as demandas dos filhos. E se você é mulher, você tem toda a pressão de ser mulher. E se você é preta, você tem toda a pressão de ser preta. E se você é gay, você é gay. Cobranças. Como é que se fica são? Né? Quem é o são? É o hétero, branco, cis? Não é, entendeu? Não é, porque ele também é medroso. Ele foi criado para ter medo. Né? O conservador é, antes de tudo, um medroso. Uma pessoa que tem medo da mudança. A mudança assusta. Mudança é um negócio que não... Se do jeito que tá já é difícil, são filosofias que a terapia ajuda a mudar. Né? Você começa a ver a coisa de uma outra forma. A terapia é essencial, né? Mas ajuda muito. Exatamente. Infelizmente, nada resolve, mas muita coisa ajuda. Mas a terapia é fundamental como base dessa ajuda, né?
O CBD vai funcionar muito melhor se você estiver fazendo terapia. Eu até brinco dizendo que meu sonho é que na sala de espera do meu consultório, primeiro que todo profissional de saúde droga o seu paciente, né? É uma provocação isso aqui, né, gente? Porque toda sala de espera tem um cafezinho, né? E café é droga, cafeína. Então, né, a sala de espera é um lugar onde você se droga para ser atendido. É uma provocação, mas... Cafeína, açúcar. Açúcar, muito bem lembrado, né? Ou aquele aspartame que também faz mal. Sim. Enfim, a única coisa que não faz mal ali é a água do bebedouro. E também tem que ser de boa qualidade. Por que não um CBDzinho? Por que não uma gominha de CBD de 15 miligramas? Só para dar um... Nunca tinha pensado nisso. Não é muito melhor que a cafeína. Não que a cafeína não tenha seu papel. Talvez os dois juntos, quem sabe. Sim. Por que não? Café com cannabis? Uma das coisas mais deliciosas que eu já bebi. Eu tomo café com cannabis. Eu boto as gotinhas de café cannabis. Com cannabis. Ó, tá aqui, ó, com cannabis. Café não é com Marilene, não. É café com cannabis. Com cannabis. E a Marilene. No Uruguai tem uma... Você deve já ter tomado até conhecido aquela erva mate, né? De fazer o chimarrão. Que tem uma que leva CBD. Já junto da erva. Uhum. Ou seja, quando você tá tomando chimarrão, você tá tomando chimarrão com CBD. É uma das melhores coisas que eu já tomei, assim, daquela coisa de você ficar tomando durante o dia, igual um cafezinho. Sim. Nossa, foi muito bom. Pena que acabou, assim, porque é muito bom, cara. É muito bom. Procura que vende na internet. Não é barato não, mas vende. E quem for ao Uruguai, tu manda trazer, né? Porque é erva mate. Nossa, e que erva bacana. mate. Deve ser muito bom. Não tem gosto, né? Porque o CBD não você tem tá gosto. falando bastante no tratamento com a cannabis, né? Então, qual você acha que é o papel da cannabis aí nesse... Existem vários fatores que ajudam no tratamento da saúde mental, né? Você repor suas energias, né? Para não dizer bateria, mas as suas energias. Você tomar vitaminas, cuidado com sono, com alimentação. Mas qual o papel da cannabis, no seu ponto de vista, nesse contexto da saúde mental? Acabei de falar sobre a bandeja, a balança do feirante, né? E a vida tá lá com estresse pesadão e pouco anandamida, você vai entrar aqui com CBD e THC para regular. Traz o equilíbrio. Trazer o equilíbrio. É achar esse ponto que é de cada um, né? Então o famoso que você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes, start slow, go slow, né? Ou seja, começa devagarzinho, vai subindo a dose devagarzinho, acha a tua dose. Qual é a tua dose? Porque tudo é dose. Ah, eu não me dou com THC. Com quanto você não se dá? Porque tirando aquelas pessoas muito exóticas que têm alguma questão genética que o THC causa algum estado muito ultra paradoxal, o resto é uma questão de dose e acerto. Ah, eu não gosto da onda, né? Eu escuto muito isso de pessoas controladoras, assim, pessoas que não querem sair do controle, elas não gostam do efeito do THC. Dá CBD junto, faz a cama do CBD, aquela coisa da losteria ali do CB1, total, pronto. O comportamento daquela pessoa não vai ser alterado. Ela vai relaxar, claro que vai ser alterado, né? Mas vai ser alterado de um jeito que ela gosta. De uma forma positiva. Né? Pra ela, porque não que seja negativa a forma do raio do THC, entendeu? A gente não pode mais demonizar o raio do THC. Ele é de quem quer. Quer ter? Usa. Não quer ter? Usa menos. Ou usa com CBD. Sabe? Não pode dizer que é errado, né? A coisa é legislar sobre o corpo da pessoa. Ninguém tem que falar do meu... Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. O corpo é meu. Exato. Né? Então, se eu quiser dar mais CBD, eu dou, e eu que vou pagar por isso. Seja no dinheiro ou seja na sensação. Né? Muito CBD não é legal. Muito THC não é legal, como nada na vida. Nada na vida demais é legal. Tudo é dose nessa vida. Né? Exato. Tudo é dose. Tudo é dose. Até amor é dose. Amor demais não é amor. Amor demais não é amor. E estraga. É cilada, como eu brinco. Não era amor, é cilada. Bom, e falando um pouco mais também sobre a cannabis, você está falando sobre tantos efeitos positivos, tanto o equilíbrio, tudo que traz de bom, a gente também escuta muitos mitos, né, em relação à cannabis. Quais são os maiores mitos que existem em relação à cannabis e como que a gente consegue desmistificá-los deles, sabe? Tentar. Como é que a gente consegue mostrar para as pessoas que é só mito, que é fake, que não é nada daquilo? Qual é a melhor forma de se passar a realidade dos fakes? Você me fez lembrar dos slides das minhas aulas, até que tem até muitas gravadas aí na internet, lá no curso da Unifesp. Eu uso até aquela foto do Psicose, né, da mulher gritando assim, os mitos da cannabis. O primeiro deles é que mata neurônio, né?
E é tipo o oposto disso. O THC tem potencial neurotrófico imenso, protetor, neuroprotetor, né? Tanto ele quanto o CBD, mais o THC, então, para essas doenças degenerativas, né? Que basicamente a gente não precisa nem entender de neuro para poder entender o que é a degeneração do neurônio, né? Basicamente, esse copo dissolvendo, então, numa rede de copos dissolvendo, aquilo vai ficar mal funcional, né? Claro. E o THC vai lá e para. Ele estaciona essa né? Essa, enfim. E aí, com o tempo, e aí a gente tem casos que a gente conhece assim, parece, eu não posso afirmar, porque né, carece de pesquisas, que vai inclusive voltando a ter alguma função, pelo fator neurotrófico. Uhum. Então ele não só é neuroprotetor, como ele é neurotrófico. A gente tem um caso de um amigo nosso de São Paulo, que ele foi condenado pelos médicos com ELA, né? E a cada vez que eu revejo, quando eu vou a São Paulo, ele tá melhor. Como é que uma doença que é degenerativa vai vira Exatamente. regenerativa, entendeu? E você vê isso em outros casos, situações como um conhecido também, parece tudo causo, né? Parece que eu tô contando causas. São pessoas que a gente conhece na prática, Sim. são casos práticos. Pessoas que foram desenganadas, da minha idade, 1975, câncer de fígado. Pensa o que era tratamento de câncer em 1975, né? Pouca tecnologia. Desenganou, vai pra casa. O cara ficou fumando maconha a vida inteira, até hoje, tá vivo. Vai entender, né? Quer dizer, vamos entender. Deixe de ter proibição para que a gente possa entender. Para ter pesquisa, porque o que está faltando ainda tem muita pesquisa. Eu sou uma coisa de mexer com artigo, né? Eu tenho uma pessoa amiga, minha ex-cunhada que mora na Austrália, me ajuda muito. Um beijo, Gui. Você ajuda pra caramba a ciência da cannabis do Brasil, assim, porque ela tem acesso a todos os artigos mais contemporâneos. Artigo que saiu essa semana ela consegue, né? E isso alimenta a nossa rede de pesquisa, né? A gente tem uma associação hoje pan-americana de medicina canabinoide, todos os grandes pesquisadores do Brasil estão lá, são pessoas extremamente sérias, extremamente estudiosas, dedicadas à causa, com as suas vidas, né? Com as suas histórias, mas dedicadas à ciência, né? A coisa ali é ciência. Temos que fazer ciência. E o número de artigos que a gente tem passa da casa dos 100 mil, eu diria. Eu acho que sim, eu já fiz pesquisas no Google Acadêmico, né? Eu tenho até uma tabela assim, você jogando os termos, e ano após ano, como vai praticamente dobrando o número de pesquisas. E se você joga no PubMed, a curva é uma curva assim, né? Começa a partir de 1992 ali. Então, para aqueles que dizem que não tem, foi descoberto, é preguiça de estudar, né? É preguiça de estudar. É ignorância dolosa. E ainda tem aqueles que dizem, né, que não existe estudo científico. Quando eu escuto isso, eu quase caio para trás. A ideia da ignorância dolosa e a ignorância culposa, exatamente, né? Tem gente que quer ser ignorante de propósito. Então, a esses... fazer o quê, né? Uma pena. E como que a gente faz para promover essa discussão? Já que, infelizmente, nós ainda estamos numa bolha. Mesmo que... num aquário. Era um aquário bonitão, pequenininho, agora a gente está num aquário maior. Mas... Agora é o Aquarrio, cheio de tubarão, mas é o Aquarrio. Mas é o Aquarrio. Mas a gente ainda precisa crescer muito, né? Muito. E como que faz para promover essa discussão, falar sobre o tema de uma forma mais aberta... E fazer esse aquário quebrar e virar o oceano. Virar um oceano. Eu acho que a gente está fazendo o que a gente tem que fazer. Isso que você está fazendo aqui com o podcast é um processo informativo. Eu trabalho, né, com educação canábica, então é uma ideia de você levar a palavra, né? Eu até brinco, levar a palavra de já, né, para o mundo entender que a maconha é um remédio, que a planta é uma planta magistral da medicina mais antiga da humanidade. Assim, são tantos argumentos simples, porém sólidos, assim, e o mais importante deles não há nenhuma razão científica para proibição. Nenhuma. Eu posso olhar para sua câmera e dizer, eu desafio alguém a me dar um argumento científico para proibir a cannabis. Né? Principalmente como ela foi proibida, junto com substâncias que não tem nada a ver com elas. Sim. Eu não estou nem falando mal dessas substâncias, elas também precisam de discussão. Porém, ela não tinha que estar ali. Ela não é um produto químico tirado de alguma coisa natural. Ela é a própria natureza. Ela é a própria planta pura. Você não precisa... Desculpe. Você não precisa processar a maconha para usá-la. Basta você usá-la.
Ela dilui no óleo, ela dilui na manteiga. Você pega um galho de maconha, põe dentro da manteiga, você tem uma manteiga de maconha. Sim. E dali você usa do jeito que você quiser, na quantidade que você quiser. Assim como você pode simplesmente fazer essa Até extração porque, se a alcoólica gente for olhar e botar para trás, ela era utilizada das formas mais simples, Sempre né? foi planta, né? É uma planta. Ela lá na medicina indiana tá lá, magistral, uma das 7 mais importantes. Por conta da amplitude de coisas que ela atua. Para tudo, praticamente. Não é a panaceia, né? A gente não pode achar que ela é o remédio para tudo. Uma pessoa sindrômica, ela não vai ficar boa da síndrome. Agora, ela vai atingir esse nível, porque a síndrome é esse desequilíbrio dos sistemas. Ela vai pegar o sistema endocannabinoide dela e vai botar no nível que ela consegue, que aquele corpo é capaz. Sim. E isso é importante atingir, leva tempo, tem que testar, tem que ver a dose certa, a combinação de CBD, THC, às vezes um CBN, um CBG, tem outros canabinoides para brincar aí. É o médico que vai fazer isso, né? E um bom médico vai saber fazer isso com acuidade até atingir aquele ponto, falar assim, pô, tá maneiro aqui, ó. Assim tá indo. Então vamos manter assim, uma flutuaçãozinha mínima ali de quantidade, porque às vezes tá mais, às vezes tá menos, como você mesmo falou do teu filho, né? Tem dia que tá mais, tem dia que tá tudo bem. Cada dia tem dia que ele tá THC, tem dia que tá CBD, tem dia que tá 1 para 1. Muito bom, muito bom. E é isso, né? Aí você vai dosando, né? Assim, por exemplo, eu não gosto de voar. Eu fiz Cefet na 2º grau, então eu sei como é que funciona o avião. Não gosto de voar. Então no dia que eu vou voar, eu tomo CBN durante o dia. Dorme que nem um anjinho. Não dorme? A tensão da viagem não me deixa dormir, mas a tensão da viagem ela não chega nem na metade do que ela chegaria se eu não tivesse tomado o CBN. Porque o CBN vai me botar pra dormir. E eu tô vindo aqui cheio de estresse da viagem. Eles empatam, aí eu fico suave. É assim que funciona. É um equilíbrio, é a balança mais uma vez. Mó estressezão de viagem, mó pesão de CBN, em vez de me botar pra dormir, me deixa relaxado. Claro, todo um contexto de saúde integral, né? Eu dormi bem na noite anterior. Sim. Eu não comi besteira e nem bebi demais na noite anterior. Não bebi de preferência, né? Eu tenho que estar com o meu corpo pensado para que ele também atinja um potencial de equilíbrio. Para que quando eu passo pela situação difícil... É um conjunto de fatores para poder dar certo, senão não funciona. Se eu tiver enchido a cara na noite anterior e for voar no dia seguinte, o CBN vai me botar para dormir. Aí vai me botar para dormir, né? Vou perder o voo. Então, assim, gente, brincadeiras à parte, essa questão da saúde mental e do estresse, né? Porque uma coisa é tradução da outra, principalmente em nível metabólico e fisiológico. O resto é comportamental, né? Na verdade, porque qual é a sua doença? É depressão, é ansiedade, é bipolaridade? Bota o nome aí, né? Bota o rótulo aí. Mas o que acontece dentro de você? Desequilíbrio. O que é o transtorno de ansiedade generalizada? Desequilíbrio neuroquímico. Com comportamento associado, desequilibrado também. O que é bipolaridade? Desequilíbrio neuroquímico, associado a um comportamento humano relacional. O que é borderline? Um desequilíbrio neuroquímico, associado a um comportamento humano. Então, tudo é um desequilíbrio neuroquímico. A especificidade do negócio é do cliente. Me conta a sua história. Você tem TAB, você tem TAG, por isso, por aquilo, por esse conjunto da obra que chama a sua vida. Tá entendendo? Então, nisso é que a gente vai trabalhar. Como a gente pode fazer terapeuticamente, psicologicamente, você produzir plasticidade neuronal, alteração de comportamento, alteração de conduta, alteração de forma de sentir-se quem você é, fazendo terapia e tomando CBD, tomando um pouquinho de THC, aí vai depender do teu quadro. Acompanhamento médico e acompanhamento psicológico. Trabalho de saúde integral. Se puder incluir aqui um nutricionista e um educador físico, aí é pacote ouro. Todo mundo tinha que receber isso. E no SUS está escrito assim. O desenho do SUS é para ter isso que eu acabei de falar. A questão é como implementar, como fazer a saúde pública se tornar isso. Se tornar algo que a gente possa falar assim, eu recebo o que eu deveria receber. Né? Uma cidade grande é mais difícil, mas você tem em cidades menores, principalmente no interior de São Paulo, onde o SUS é uma maravilha. Onde você realmente consegue ser tratada onde dentro funciona, né? Onde funciona desde a pessoa que vai do agente de saúde, que é onde tudo começa. Né? Porque a saúde ela tem que começar com alguém que chama você pelo nome. Que vai saber como é que você tá, que gerencia a área que você vive. De forma a coordenar a saúde coletiva naquela área.
Porque ali naquela rua, na casa 8, tem a dona fulana que tem pressão alta. Então isso está no sistema, está no SISREG, está tudo registrado. E uma vez por mês vai lá um agente e fala: ô, dona fulana, vem aqui ver sua pressão, como é que tá? A senhora tá bem aí? E seu cachorro melhorou? Porque é esse cotidiano que gera afeto, e que gera anandamida, e que gera equilíbrio e que diminui o estresse. A saúde é tratada assim. Não é só eu vou medir a sua pressão, é se o seu cachorro melhorou daquele problema que estava. Porque se a mulher tem um cachorro e ama o cachorro e o cachorro está doente, a pressão dela sobe. Sim, uma coisa está totalmente ligada à outra. Entendeu? Então não é tratar a pressão, é tratar a pressão e o cachorro. Então tem que saber do cachorro, porque senão o próprio cara fala assim: vou mandar aqui sendo de zoonoses da prefeitura, ou então o veterinário vai vir dar uma olhada nele, ou então a senhora leva lá nesse lugar aqui que é público. Tô pensando em saúde 0800 mesmo, entendeu? Funcional. Que vai evitar que essa pessoa vá na UPA e passando preventiva, mal. Né? Exato, isso, exatamente. Ela não vai ocupar um leito da UPA passando mal. Ela é tratada em casa. Ela não fica doente a nível de precisar de uma internação. E se precisar, vai ser porque precisou mesmo. Então, e já tem todo um histórico ali, então é mais fácil até tratar. E vai ficar mais desocupado. Não vai dar sobrecarga, não vai faltar leito, porque o sistema, ele assim, as pessoas acham que às vezes está faltando leito porque tá faltando leito. Não, tudo tem planejamento. Essas coisas são pessoas que estudam isso pra caramba, assim, não é nem minha especialidade, mas eu sei que existem pessoas que estão especializadas em fazer essa gestão da saúde pública. Então por que entope? Não é toda hora que tem uma Covid, né, que aí entope porque veio a Covid, mas por que dá problema? Porque tá faltando essa atenção básica. Você faz a pessoa ter uma sensação de: eu tô com uma falta de ar, eu vou no hospital. Ela não consegue nem determinar por ela mesma, porque ela não tem um atendimento daquele agente de saúde. Ela não chegaria a sentir a falta de ar, entende? Porque o agente da saúde, ele faria o tratamento antes. Ele perceberia que ela está adoecendo e ele já ofereceria algum tratamento anterior que evitaria dela falar assim: eu preciso de hospital. Então a gente começa do hospital já. Entende? Quando eu passo mal, eu vou pro hospital. Eu não vou pro atendimento eu não vou não, quer dizer, eu não tinha recebido antes de ficar doente esse atendimento, para me saberem, para me mapearem. Porque é assim que tem que ser. Esse é o bom desenho. Se você for parar para pensar, às vezes, quando se pensa em saúde, se você falar para uma pessoa hoje assim, o que você precisa fazer para cuidar da sua saúde? Primeira coisa que você precisa fazer para cuidar da sua saúde. A pessoa já vai pensar assim: eu vou ao médico. E não é. Você, para cuidar da sua saúde, o primeiro passo não é ir ao médico. Você primeiro precisa ver, né, se você está tendo um bom sono, está se alimentando bem, está praticando algum exercício. Primeiro você tem que olhar para você, cuidar de você, para depois saber se você precisa ir ao médico. A não ser que você esteja sentindo algum sintoma. Aí é diferente, né? Eu fiz uma viagem agora em dezembro com o Wilson Lessa. A gente fez uma road trip de João Pessoa para o Recife, que a gente vai para um congresso lá. E a gente foi conversando, né, no carro e tal, ele dirigindo. Foi muito boa a troca. E aí eu falei isso para ele, assim, eu falei: pô, cara, na verdade, é o médico que deve consultar o paciente. E não o paciente que vai à consulta do médico. É uma brincadeira, uma provocação, mas assim, que na verdade quem deve saber de si é o próprio. E a gente não é educado, é aquilo que a gente estava falando lá na nossa reunião agora há pouco. A gente não recebe uma educação de autocuidado, de autopercepção. A gente entende assim: se você ficar doente, eu vou te levar no médico. O médico vira quase uma ameaça para criança. É, verdade. Entende? Assim, e a ideia Você quer ir parar no médico? Você quer ir parar no hospital? E como se fosse assim: isso é ruim. Né? E assim, na verdade, você tem que trocar isso para um diálogo onde você esteja falando assim: olha só, você tem que cuidar do seu corpo. O que você está fazendo agora aí, nessa chuva, nesse frio, com o seu corpo, é ruim para sua saúde. Parece meio estranho falar isso para uma criança, mas eu estou falando de um jeito aqui para me fazer entender. E a gente precisa pensar uma forma de fazer isso pedagogicamente, que é o contato com a criança, né? Daquele jeito que nós psicólogos já falamos: abaixar, olhar no olho, respeitar, falar de igual, mas falar numa linguagem acessível com um conteúdo próprio. Né? A gente, para falar de sexo com criança, a gente simplesmente não vai falar de sexo como adulto, como que é o sexo que o adulto sabe. A gente vai falar numa linguagem da criança. O que é sexo para uma criança? É o órgão genital dela. E não pode ser nada além disso. Então por que a gente tem que falar isso? Porque ela vai ver a diferença. Ela tem que ser informada, senão ela tem fica que saber um buraco. O porquê, né? A criança não pode ter buraco de informação. É perigoso. Um buraco de informação. Porque ela vai pensar o que ela quiser sobre aquilo.
Entendeu? Isso é um perigo, e um perigo maior também é dela ir buscar essa informação Com a internet. com a internet. Né? Se ela E aí, digitar como que vai sexo chegar no essa Google, informação o que para vai ela? aparecer de Meu imagem pra ela? Deus! Né? Eu E sempre aí? digo que é muito importante que a gente fale sobre tudo com os nossos filhos. Sim. Sabe? Da Não é linguagem fácil, deles, né? não é fácil. Não é. Existem perguntas, às vezes, que Tabus. deixam a gente né, em pânico. Mas a a gente tem que mudar, né? tem que mudar. A gente precisa falar. E assim, os meus filhos, eles precisam ter liberdade para falar sobre tudo comigo. Porque se não perguntar para mim, vai perguntar para quem? Sim. Então eu prefiro que pergunte para mim, para que eu responda da forma certa, ou, de alguma forma, demonstre que não é o momento de conversar sobre aquele assunto, que vai chegar o momento, que eu também tenho um momento para tudo, acredito nisso, Sim. mas que ele tenha liberdade para falar comigo, né? Acho que é muito livre, importante. Né? Pois é, porque a gente tem que... nós, temos mais ou menos a mesma idade, a gente veio de uma geração onde a gente... talvez tenha sido a última geração que sofreu grandes repressões, né? Assim, mas a gente já veio se libertando, questionando. A geração dos anos 80, movimento punk, tem uma cultura dos anos 80 que é questionadora, que é a nossa infância, né? Então a gente vai se tornando adultos com um senso de liberdade um pouco maior. Acaba a obrigatoriedade dos namoros, começam a haver as ficadas nos relacionamentos, você já não tem compromisso, e isso vai tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque a gente não soube lidar muito bem com isso. Hoje você entrou num nível de superficialização nas relações, e eu não tô falando mal de quem é não monogâmico, não é nada, super maneiro, acho super respeito pra caramba. Mas eu digo assim, a profundidade do outro ficou muito superficial, né? Porque as pessoas não estão mais interessadas, parece que não tem mais tempo, e aí entra essa coisa que a gente falou, da aceleração, da quantidade de informação, o nosso cérebro ainda se adaptando a isso. A gente ainda tem siso, eu sempre falo isso em aulas, assim, brincando, porque geneticamente a gente ainda é um homem das cavernas. E a gente está lidando com mandando gente para o espaço, então tem alguma coisa errada aí. É um descompasso biológico com o psicológico, entendeu? Essas pulsões, essas energias que nos movem para coisas, e como a gente é criado acima de tudo, né? O machismo nosso de cada dia, essa sociedade hipersexualizada, tudo isso vai gerando, por exemplo, na mulher, eu falo isso para todas as mulheres, assim, quem está me ouvindo aqui, todas as mulheres já foram abusadas de alguma forma. Mesmo que seja com aquela virada de pescoço para olhar para a bunda. A sensação de ser perseguida pelo olhar do homem. Não importa o nível. Desde o olhar simples até a violência sexual, né, seguida de morte, né, que seria o final desse espectro, né? Então, assim, no Brasil, olhando em termos de saúde pública... Você falou uma coisa importante, porque a maioria dos homens não tem noção do quanto isso às vezes é desconfortável. Sem dúvida. E, na verdade, nós, homens, que fomos criados para replicar esse comportamento, porque é isso, sem botar pano quente, né? Porque a gente precisa ter a consciência e o exercício da mudança, que é prático. É você, ao ver uma mulher se inclinando, você olhar para o outro lado, ao invés de olhar para a bunda dela. Entende? Porque e se você faz isso, dentro de você vem a voz do teu pai ou do representante macho que te ensinou, assim, tá dando mole? Ah lá, não vai olhar não? Entendeu? O homem com outro homem, que é uma coisa ancestral dessa sociedade machista que a gente veio. Você sabe, os anos 80 é um negócio de maluco. E o que aconteceu na televisão nos anos 90, né? Essa sexualidade abundante, boquinha da garrafa, banheira do Gugu e outras coisas mais, né? Emanuele na Bandeirante de madrugada, filme semi-pornô na televisão aberta, né? A tirada das tarjas das listas. E veja, eu sou um libertário, eu não estou falando com nenhum pudor aqui, eu sou anti-pudor. Mas é como isso foi feito. Não houve um preparo educacional profundo, de valor de educação, para que a gente pudesse se tornar uma Dinamarca da sexualidade, entendeu? Porque lá a sexualidade é muito, tô brincando com os países nórdicos, são conhecidos pela sua sexualidade mais aberta, mas a primeira cirurgia de transexo foi lá, né? Tem um filme maravilhoso chamado A Garota Dinamarquesa sobre isso. 1920 e pouco, se eu não me engano, ou seja, estão anos-luz em termos de preconceito, embora nazista, mas, enfim, é um outro tipo de sociedade. E ainda assim, né, a coisa é viva lá. Então aqui que a gente tem essa sexualização banalizada e brutalizada, porque a gente meio que trata a mulher como um objeto. Sim.
E o homem tem uma sensação de que se a mulher sorrir pra ele, tá dando mole. Tinha uma comunidade no Orkut que era fantástica, cara. Era, sou legal, mas não tô te dando mole. Né? Porque é isso, a mulher sorri pro cara, o cara fala, tá querendo me dar. O masculino foi ensinado pra isso, entendeu? Foi ensinado pra objetificar a mulher por sinais. Então, se a mulher é muito chata, chata, sai de perto. Se ela é sorridente e bonitinha, pô, aí, tu não pode dar mole. Não pode deixar passar. Não dá pra ser amigo de mulher, né? Afinal de contas, tu é viadinho, sabe? Essa coisa da dúvida da sexualidade. De querer... Não, na verdade, acho até de querer mostrar pros outros o que eu sou machão. Sim, porque você, você é imbrochável. Não, eu sou macho, eu sou homem. Como assim? A mulher tá ali, tá me dando mole e eu vou deixar passar? Não pode, porque o que vão pensar de mim? Incomível, né? Assim, imagina. Tenta só me comer pra tu ver. Vem tentar. Pra tu ver como é que eu sou incomível. Ó, tenta, tu não consegue, tá vendo? Brincadeiras à parte, mas assim, é a estrutura. E aí você bota na televisão, tá passando coisas como a Praça é Nossa. Aquele humor ainda sexualizado, de mulheres de vestido, bundudas, peitudas, e o cara fazendo piadas de duplo sentido. 2024 tá rolando. É verdade. Então tem alguma coisa ainda muito errada que não está certa, como a gente fala. Né? Exatamente. Bom, Lauro, mudando um pouquinho, né? Mudando, mas não mudando, porque continuamos falando sobre cannabis, saúde mental, mas você vem de uma trajetória, não te chamando de velho, lógico, até porque a gente tem a mesma idade, mas você vem de uma trajetória aí muito próxima à minha, né? Vendo associações nascendo, vendo mães na luta, né, pelo tratamento pela cannabis com seus filhos, e essas mesmas mães fundando associações, formando grupos de ajuda. Então eu queria saber, então acaba que você conhece, acho que se não todas, a maioria das associações que existem no Brasil hoje. E eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua opinião sobre o trabalho das associações canábicas no Brasil. Nossa, é o famoso eu sou suspeito para falar. Porque eu nasci dentro desse movimento, né? A partir do início do meu doutorado, eu vim de uma mestrado onde eu pesquisei a questão da tecnologia e a burla na tecnologia, né? Pirataria e tudo mais. E enquanto isso afetava o emocional, enfim, a parte emocional psicossocial dessa história. E aí no doutorado a gente geralmente tende a dar continuidade na pesquisa, amplificando e tal. Eu falei, vou pesquisar a Deep Web, que é aquela internet onde o Google não alcança, onde as coisas são codificadas e onde tem tudo que há de pior na humanidade. Seja, enfim, tudo que há de pior na humanidade. E aí eu não segurei a onda. Assim, é um negócio realmente difícil, porque eu teria que investigar aquilo mergulhando, né? O trabalho principalmente na linha de trabalho que eu fazia em psicologia, é um trabalho muito de você viver a coisa, né? E é bem complicado você viver na Deep Web, porque é pesado. É algo assim, né? Não dá nem pra falar aqui, não seria legal, mas é o que há de pior realmente no ser humano. Então eu tava buscando um novo tema, né? E aí, vendo uma reportagem, lendo o Globo online, apareceu, hoje a gente pode falar, né? O Emílio, naquela cara dele, dentro das plantas assim, né? Nosso querido amigo, advogado, Emílio Figueiredo. E sobre uma reportagem no Globo sobre uma rede secreta de cultivadores que faziam óleo de maconha, e eu naquela época era usuário, assim, fumava às vezes à noite, não era uma coisa muito recorrente na minha vida. E aí eu falei, pô, preciso disso aqui, gostei. Quero falar com esse cara. Como é que eu falo pra esse cara? Qual é o nome do cara da reportagem? Aí mandei e-mail pro cara da reportagem, o Emiliano, do Globo. Aí, pô, Laura, eu me apresentei, né? Porque aí, lá de você ser acadêmico nesse ponto, né? Eu sou doutorando da UERJ e tudo mais, fazendo pesquisa lá. Aí o cara te recebe, né? Te dá uma... Aí ele me passou o e-mail do Emílio. Aí eu mandei um e-mail pro Emílio, do mesmo jeito. Aí o Emílio, não, beleza, não sei o que, vem aqui no meu escritório, dia tal, tal. Aí eu fui lá. Aí cheguei lá, o Emílio assim, do lado da mesa, aqui, tipo, o que você quer com a minha filha? Sabe? Tipo, né? E aí, o que você manda, né? De onde você vem, o que você tá querendo nesse rolê? Aí eu expliquei, né? E aí eu dei muita sorte. Isso aí é aquela coisa do goleiro que treina, né? Assim, porque eu entrei num momento em que essa rede, né? Que hoje a gente pode falar com mais tranquilidade e muito respeito, né? A quem tava lá, porque foi onde tudo começou, né? É Ricardo Ferreira, Eduardo Faverê, Pedro Zaru, Emílio, Ricardo Nemer e toda a galera que fundou a Abra Cannabis. O movimento da maconha no Brasil, né? De associativismo,
funda-se ali. Quem abriu as portas. Eu sempre digo isso. A semente é ali, né? Porque foi o Ricardo com a iniciativa dele de buscar novos tratamentos para dor. Foi o Pedro como sorte de ser paciente do Ricardo e ser cultivador há muitos anos, né? E a gente também é outra coisa que a gente precisa sempre falar, não pelas associações apenas, mas como tudo. Eu acho que, assim, foram os cultivadores, não esses apenas, né? Foram os cultivadores que desde a proibição nunca deixaram a planta sumir. Verdade. Né? Porque eles... Senão já era. Já era. A gente iria para onde, viria de onde. Porque você consegue acabar com espécies animais, né? Então, existem várias espécies extintas. Eu não conheço botânico o suficiente para dizer, mas deve ter espécie de planta extinta. Sim. Então, a maconha não foi extinta por vontade. Né? Ela tentou ser extinta por vontade e ela não foi também por vontade. Então, a esses todos, né, ancestrais e os nossos queridos fundadores da Abracannabis, que eu tive o prazer de estar junto, a gente precisa sempre ter gratidão, né? Assim, porque se não fosse ele, a gente não estava aqui, sem basicamente. Né? Então foi muita sorte. Aí ali eu comecei esse movimento, comecei a estar próximo disso. E dali houve a primeira reunião na casa do Pedrão para tentar fazer o óleo de forma super primordial, assim. Ninguém sabia, era uma coisa que ninguém sabia fazer. Ricardo tinha trazido mais ideias de como fazer e tudo mais, aí botou o rosin, né? Porque foi tirado na peneira, aquela coisa do gelo seco, em cima de uma mesa de vidro, juntando com um pazinho, um negócio super, sabe, assim, botando na manteigueira para bater com óleo. O frasco ficava com aquele negócio flutuando, tinha que ficar sacudindo. Mas era porque ninguém tinha feito, era a primeira vez mesmo. Estava inventando a roda, né? Inventando a roda. E ali tinha um grupo de mães, né? Dentre elas a Margarete estava, que recebia esse óleo, né? Que as crianças já estavam tomando o óleo doado por esses cultivadores. Isso está no meu livro, né? O livro que eu lancei, que já acabou, mas tem PDF livre aí na internet, quem quiser pode pegar comigo, ou aí, enfim. É só achar, meu livro circula. Eu falo muito sobre isso, assim, porque esse movimento, essa junção de mãe, essa energia, né? Não é só do feminino, é da mãe, assim, né? Porque maternidade é um negócio que é um superpoder, assim, eu acho. Né? Porque tu botou outra pessoa dentro de você, é muito louco, mas enfim. Essa energia das mães com a bondade dos cultivadores, porque eles não tinham nenhuma necessidade de se expor. E nenhum interesse nisso, né? Nenhum interesse. Pra eles tá tudo nenhum bem. Interesse eu planto pessoal. minha maconha escondido, tava ninguém tudo sabe. certo. Eu fumo bem da minha maconha que é boa, troco ideia com os meus amigos que fazem a mesma coisa e a vida segue. Um é engenheiro, o outro é advogado, o outro é dentista, o outro é jornalista, o outro é... Cada um com a sua profissão, todo mundo vivendo a sua vida, pagando suas contas. E eu vou me meter num negócio aí pra me expor, de alguma forma. Meu nome vai aparecer, eu vou fundar uma associação, eu vou sair de um ostracismo pra poder ajudar os outros a troco de quê? A troco do que é o certo? Foi isso aí que rolou. Foi a troco do que é o certo. Né? E eu entendi isso, e aí eu já tinha sido capturado, assim. A minha sorte é que, assim, na academia, antigamente, de uma forma mais clássica, você não podia se contaminar com a pesquisa, né? Você tinha que ficar um pesquisador isolado. E a área que eu trabalho, que é a teoria Torrede, fala para você se embrenhar. Você tem que participar você é parte daquilo. Porque é mentira você ser um pesquisador isolado. Você não é uma mosca. E até uma mosca faz diferença no ambiente. Imagina alguém com uma cadernetinha anotando, entendeu? Então eu me embrenhei, assim, e foi muito bom, porque dali surgiu... Isso foi em agosto de 2014, daí vem em dezembro de 2014 a fundação da AME, que é da AMAME, né, aliás, que é a do Leandro Ramires, lá de Minas e tudo mais, que foi fundada aqui no Rio, no prédio ali da Cândido Mendes. E ali a PEP vira uma associação de cannabis a partir dali, a Abrace se torna uma associação mais presente a partir dali, o grupo dos cultivadores vai para um cantinho e funda a Abracannabis praticamente ali, determina, né, porque aí em março de 2015 ela é fundada. Enfim, a Liga Canábica lá do Júlio e da... Oh, meu Deus, esqueci o nome da minha querida, não posso esquecer o nome dela. Oh, meu Deus. Enfim, da Sheila, ainda bem que eu lembrei. Júlio e Sheila. Desculpa, Sheila, amo você. De verdade. E foi assim, quer dizer, a coisa, dezembro de 2014 foi um boom. E aí o ano de 2015 tudo aconteceu. E até ali, né, 2016, 2017,
que eu fui fazendo o doutorado, eu acabo em 2017. Cara, foi um boom de verdade, né? Foi um boomzão. As coisas explodiram, assim, Sim. muito rápido. E a gente conhecia todo mundo. Aí, depois de um determinado tempo, eu falei, quem? Aí começa isso, você já não lembra, não sabe mais quem é. Você vê que o negócio saiu de uma possibilidade de entendimento, de todo mundo conhecer, né? Já vai ter um advogado fazendo o que o Emílio faz, já vai ter um médico fazendo o que o Favere faz. A psicologia que demorou um pouco mais, assim, mas é legal, porque hoje, depois de um tempo, eu descubro e conheço o meu querido amigo Anderson, lá de Minas, o pessoal de São Paulo, que fundou o Psicocannabis, que já existe hoje. Mas naquela época era eu mesmo, assim, fazendo pesquisa. E o antropólogo fazendo pesquisa, tinha muita gente fazendo pesquisa, isso que era legal. Se aproximava a partir das suas pesquisas acadêmicas, né? Então a Abra teve essa característica legal, assim, porque como a gente era da academia, trazendo outros acadêmicos, que ia fazendo uma rede, aí tinha agrônomo, tinha advogado estudando mestrado, tinha psicólogo tinha farmacêutico, biólogo, engenheiro agrônomo. Então, assim, tipo, pela união de todos os poderes, vai planeta, sabe? Foi uma coisa muito assim. A gente se uniu e produziu. Então, meio que eu me sinto fundido a essa ideia da associação, entendeu? É parte minha. A Abra Cannabis hoje ainda respira por aparelhos, a gente está tentando fazer com que ela se reerga. E é uma identidade para mim, sabe? De alguma forma. Eu quero aqui publicamente dizer que o que a Abra Rio puder contribuir para que a Abra Cannabis volte ativa com força. É tipo eu acho que, o Império Serrano de volta. Eu acho que isso aí assim, é mais que uma obrigação nossa. Não, tá certo. A gente pode contar com a gente de verdade. O que eu puder fazer para isso, porque é isso, assim, a gestão, e aí você falou da questão das associações, né? Nem tudo são flores. A gente passa por situações muito prensadas, né? E a principal delas é a falta de dinheiro, porque a Abra assumiu uma postura, diferente das outras associações, de não cobrar. Então tudo era no amor, a gente trabalhava por amor, assim. Tanto que eu tinha até um gesto, eu brincava, eu chamava alguém, pô, vem dar uma aula no nosso curso, que a gente dava aula, fazia um curso na Fiocruz, no Fernandes Figueira, e que a Abra foi a primeira associação, a primeira aula de cannabis do Brasil foi a Abra Cannabis que deu, em 2016, dentro da sede, para 9 mães, usando cadeira escolar e uma televisão dessa um pouquinho maior, de 42 polegadas velha, do Pedrão, que ele trouxe da casa dele dentro do carro para poder botar o notebook ligado para a gente fazer a apresentação. E dali a gente caminhou muito, fez muitos cursos e conseguiu a proeza de estar com o auditório lotado lá do Fernandes Figueira, com transmissão, com gravação na internet, que foi o nosso curso maior, e sábado e domingo inteiro, em dezembro de 2019, antes da pandemia. E aí, a partir dali, a Abra meio que se perdeu um pouco, assim, nos seus processos, porque era isso, né? Tinha a consulta médica, que era um grupo que se deslocou e meio que se desconectou da Abra, foi trabalhar por conta própria, e não tinha mais como ter contato físico, né? Por causa da pandemia, e a coisa meio que estacionou. Eu tinha me afastado do cargo de diretor, de coordenador, eu fui cuidar fui fazer a minha pós-graduação, né? Então, para não ter conflito de interesse e tal, tinha uma questão de mercado, né? E aí agora a gente tá tentando reerguer. Tá tudo atrasado, tá tudo um monte de problema, né, para resolver e tal. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu contador. Eu quero o telefone do seu contador. Com certeza. Contador é importante. Levantar esse BO aí para resolver. Mas enfim, e aí é isso, eu me sinto meio fundido e eu acho que sem as associações, de novo, a gente não estaria aqui, porque a gente estaria falando de uma maconha embranquecida, de empresas e sem iniciativa, porque por mais que as associações hoje... Você acha que a quantidade de pessoas que tem acesso hoje, mesmo a gente sabendo que nem todo mundo tem, mas teria acesso? Não. Se não existisse as associações? Já é muito pouco, e seria muito menos muito ainda. Menor. E eu não tô nem falando em número, eu tô falando aonde vai. Né? Eu não vou falar nada particular disso, mas assim, quando você ajuda alguém que não pode ter nada como você fez, né, naquela pessoa que a gente conversou, e oferece tudo, você tá salvando a vida daquela pessoa, cara. Sabe, assim? E nenhuma empresa vai fazer isso porque ela não tem um contato humano. E não é que ela não possa ter, é porque não tá na estrutura. E na associação tem essa estrutura humana. Você fala assim, pô, cara, olha só, eu conheço uma pessoa que, assim, tá, sei lá, comendo lixo, tá num estado deplorável tal, e não tem loas, não tem nada, vive de favor, vive dos outros doar alguma coisa.
sabe, vamos ajudar? Eu não consigo falar isso. Como não ajudar? E diga de passagem, não vou fazer propaganda aqui, algumas empresas até fazem isso. Eu conheço e recebo ajuda de algumas empresas assim por amor mesmo, para doar para ir por suficiente, né? E tudo bonitinho, receita, tudo nos conformes. Mas conto num dedo, numa mão, né? De resto, não. E tirando até metade aqui, é só 1,5. Assim. 1,5, não é nem 2, né? Não é nem 2. Agora, na associação é isso, assim, você vai ter já uma estrutura que pode até estar lotada, porque aí demanda e oferta, né? Eu sei, você imagina, se a Abra-Rio doar para todo mundo que precisa, a Abra-Rio não vai ter dinheiro, né? Então, olha que escolha de Sofia aí, né? Não é fácil. Não é fácil, mas é a mesma coisa do início desse movimento. E o meu contato é muito próximo com as mães, né? Então eu recebo mãe todos os dias, muitas mães pedindo ajuda. Você, né? E eu fico numa situação ali que, assim, a minha vontade é de poder ajudar todo mundo, mas eu não consigo. Não tem como. Não consigo. Não tem como, porque é isso. As associações, como a Abra-Rio e outras, todas, né? Da maneira em geral, hoje em dia, tirando a Abracannabis e a Cultive. A Cultive em São Paulo tem um modelo muito único, assim. O resto está muito parecida. São associações que estão trabalhando, assim, são empresas associativas, né, que tem uma estrutura, que tem funcionários, que tem toda uma gerência que envolve luz, pagar a luz, né, pagar os frascos, pagar a extração, pagar boletos. Solo, pagar boletos. Então, de onde vem esse dinheiro? Né? Não vai vir de doação, não vai vir do céu. São dos próprios associados. Dos associados. Né? Então, e as associações têm essa coisa diferenciada, que eu acho muito importante ser assim, né, que não visar lucro, né? Assim, você não vai fazer PL, né? Sabe? O dinheiro da associação vai pagar as contas, vai pagar os salários dignos e vai ser reinvestido na associação, né? Como a gente estava falando de coisas que vão sempre acontecendo, né? Então, assim, a empresa já não. A empresa vai ter visão de mercado, né? Sim. Então, o que tudo bem também, né? E faz parte, é o lado dela. Exato. É o lado dela, né? Bom, Lauro, o papo tá muito gostoso, tá muito agradável, mas a gente já tá chegando ao fim. Todo podcast acaba. Todo podcast acaba. Isso não significa que seja um adeus. Eu acho que a gente pode marcar um outro podcast, porque o que não falta é assunto. Ainda mais quando se fala sobre saúde mental e maconha, né? Então eu quero te agradecer muito, de você aceitar o convite, de você poder estar aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez os meninos do AUX Digital, nossos parceiros aí, olha, quer fazer um podcast, quer fazer alguma gravação de vídeo, esses são os melhores, hein? É só chamar a gente aqui que a gente passa o contato. Vou deixar você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Eu já fiz outros podcasts, né? Eu gosto desse clima, porque como foi aqui hoje, assim, parece uma mesa de bar. Só que em silêncio. Sem aquela bagunça do bar, assim, né? E a gente podendo conversar aí sem a cerveja. Mas é isso, assim, eu acho que foi muito legal. A gente vai ter um papo super leve, né? Super agradável. Eu espero que tenha sido bom pra todo mundo aí, as minhas verborragias, né? Eu falo pra caramba, enfim, cacuete. Eu tô sem dar aula desde novembro, né? Assim, final do período novembro, dezembro ali. Tá com saudade. Não, é privação mesmo. Sabe, assim? Igual você tá acostumado a usar, né? O seu... viciado em álcool e fica sem álcool, dá aquela abstinência. Eu tô com um pouco de abstinência de dar aula, assim, mas vai voltar agora já em fevereiro. Aí eu já vou começar a reclamar na primeira semana, então é isso. Faz parte. É uma repetição. É isso. Mas é muito bom, foi muito legal estar aqui, obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês e é muito legal. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo espaço. É isso que a gente tem que fazer, levar informação pra galera e acabar com esse negócio do preconceito, liberar a maconha, regular, legalizar, descriminalizar e parar de prender preto e pobre por causa disso. O mais importante. A gente nunca pode esquecer disso também. Obrigado, querida. Obrigada a você. Bom, gente, essa foi mais uma Hora do Café com Marilene Esperança, com esse convidado incrível. Manda para todo mundo, porque olha, quem não assistiu, tem que assistir. Obrigada, beijo. Obrigado.